Sua dificuldade financeira não é azar, é o resultado de um plano deliberado. Existe um grupo secreto que não investe em ações ou ouro. O ativo mais valioso para eles é a energia liberada por uma tragédia coletiva. Eles aprenderam a transformar o pânico e o desespero de milhões de pessoas em lucros inimagináveis. Cada crise econômica que te atingiu foi, para eles, uma colheita cuidadosamente orquestrada, um ritual disfarçado de notícia de jornal. Nos próximos minutos vou te mostrar os sinais ocultos que eles deixam, as pistas que conectam desastres a movimentos súbitos no mercado. Mas o principal, vou te entregar o conhecimento que um ex-membro dessa elite usou para escapar. Você vai entender como eles operam e, mais importante, como se tornar invisível para o sistema deles, protegendo seu futuro para sempre. O que você vai ouvir agora não pode ser desaprendido. Sua visão do mundo nunca mais será a mesma. Aperte em inscrever-se agora mesmo e escreva nos comentários sua cidade. Vamos ver quantos de nós estamos despertando. Você não está aqui por acaso. O destino te trouxe. Ouça com atenção, pois o que vou revelar não é para todos. É um conhecimento que sangra, um segredo guardado nas criptas mais profundas do poder, um que custou a alma de um homem chamado João Oliveira e que pode salvar a sua. Ele tem 66 anos hoje, mas sua verdadeira idade é uma eternidade de tormento. A primeira coisa que ele me disse, com a voz trêmula de quem não dorme há décadas, foi: "Minhas mãos. Olhe para as minhas mãos. Você não vê o sangue. Ele nunca sai." Isto não é uma metáfora. É a realidade crua de um mundo que opera nas sombras. Um sistema financeiro global, construído sobre uma fundação de ossos. Eles te disseram que o mercado é sobre lógica, sobre oferta e demanda, sobre algoritmos. Mentira. É sobre energia. É sobre sacrifício. E você, com suas pequenas economias, seu sonho da casa própria, seu plano de aposentadoria, você é apenas o grão que eles moem para fazer o pão envenenado deles. O que João descobriu, e que eu vou te entregar agora, é a chave para entender por que o mundo é tão injusto, por que alguns poucos acumulam uma riqueza que desafia a lógica enquanto a maioria luta por migalhas. Olhe para sua própria vida. Você já sentiu aquela sensação de que não importa o quanto você trabalhe, o sistema está sempre contra você? Aquele revés inesperado, aquela crise que surge do nada e leva tudo embora. Não foi azar. Não foi o mercado. Foi um movimento deliberado. Foi um ritual. E eu prometo a você, você aprenderá a reconhecer os sinais. Dentro de 7 dias após ouvir isto até o fim, você verá um evento no noticiário financeiro e saberá, com uma clareza aterrorizante, exatamente o que aconteceu nos bastidores. Você será um iniciado. Minha autoridade para te dizer isso vem de fontes que eles tentaram queimar e enterrar. Falo dos fragmentos do Códice de Mamon recuperados das cinzas da Biblioteca de Alexandria. Falo de estudos modernos, como a pesquisa censurada do Instituto de Finanças Quânticas de Belo Horizonte de 2012, que provou anomalias de mercado inexplicáveis que coincidiam com desaparecimentos em massa. Eles chamaram de correlação espúria. Nós chamamos de prova. Você está prestes a receber um conhecimento que une a sabedoria ancestral à ciência de ponta. Pense nisso. Um mundo onde quedas da bolsa são projetadas, onde a boa sorte de um conglomerado é comprada com a desgraça de milhares. João Oliveira vivia nesse mundo. Ele assinava os papéis. Ele movia o dinheiro. Ele era o sacerdote e o carrasco, tudo em um terno de grife. Ele pensou que estava apenas fazendo negócios, mas estava participando de rituais milenares disfarçados de transações de alta frequência. Mas o que aconteceu depois que ele entendeu a verdade foi o que o quebrou
para sempre. Imagine a cena. João, aos 30 e poucos anos, em uma sala de reuniões no topo de um arranha-céu na Avenida Paulista. Vidro do chão ao teto, vista para a cidade pulsante. Seu chefe, um homem impecável chamado Carlos Almeida, aponta para um gráfico em queda livre e diz, com a calma de quem pede um café: precisamos de um ajuste de liquidez no setor de transportes em Recife. Um ônibus. Cheio. João congela. O ar-condicionado parece sugar todo o oxigênio. Ele entende. Não é sobre ações. É sobre almas. O choque não é o mal, mas a banalidade dele. A frieza. O sangue transformado em um item de linha numa planilha. Agora vamos olhar pelo outro lado. Veja João, anos depois, em um hotel barato em algum lugar do Centro-Oeste, sob um nome falso. Ele tenta lavar as mãos na pia encardida. A água sai, mas para ele ela escorre vermelha, espessa. Ele esfrega até a pele ficar em carne viva, mas a mancha fantasma persiste. Ele olha no espelho e não vê seu rosto, mas o de uma menina que ele viu em um dossiê, uma das unidades, sacrificadas para garantir a aprovação de uma fusão farmacêutica. O terror não é ser pego pela polícia, mas ser encontrado por seus próprios fantasmas. O choque é a prisão que ele construiu para si mesmo, da qual nem a morte pode libertá-lo. Você se pergunta como um homem chega a esse ponto, como alguém vende a alma de forma tão completa. Começa pequeno. Começa com a ambição, com o desejo de escapar das dívidas e do fracasso. João era um jovem financista talentoso no Rio de Janeiro, mas estava afundando. Foi quando a oferta chegou. Um fundo de investimentos de elite, a Fundação, que prometia retornos inéditos. Ele agarrou a oportunidade. Ele só não sabia o preço. E no começo tudo parecia normal. Parecia que ele finalmente havia vencido na vida. Mas essa sensação de vitória era apenas o primeiro passo da armadilha. A verdade é que a fundação não recruta funcionários. Ela cultiva cúmplices. E o método deles é gradual, sutil, uma erosão lenta da moralidade até que não sobre mais nada. A história dele é um mapa do caminho para o inferno. E a primeira página desse mapa não detalha um crime financeiro, mas sim o nome do homem que o recrutou. Uma figura poderosa que você provavelmente já viu em jornais e revistas, sorrindo. Mas o que ninguém sabe é o que essa figura fez em uma noite de lua nova em 1987, em uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais. O que aconteceu lá deu origem à fundação. E é por aí que vamos começar a desvendar tudo. Antes mesmo de pisarmos naquela fazenda em Minas Gerais, antes de falarmos de Carlos Almeida e da fundação, precisamos entender a ideia, a semente. Porque a fundação não é uma invenção do século XX, é apenas o nome mais recente de um mal que é antigo como a própria civilização. Para entender o galho, você precisa ver a raiz. E a raiz está enterrada fundo, muito fundo. Vamos viajar para a antiga Cartago, 2.200 anos atrás. Lá, os mercadores mais ricos, antes de enviarem suas frotas carregadas de mercadorias preciosas, realizavam um ritual para uma entidade que chamavam de Baal Ramon. Mamon. Eles sacrificavam o que tinham de mais precioso para garantir ventos favoráveis e mercados abertos. A história oficial, escrita pelos romanos que os destruíram, chamou isso de barbárie. Mas não era. Era economia. Era a forma mais brutal e eficaz de gestão de risco. Eles haviam descoberto um princípio terrível,
uma lei sombria do universo. A energia liberada por um trauma extremo, por uma perda violenta e inesperada, pode ser colhida e direcionada. Pode ser usada para influenciar a realidade, para garantir o lucro. Os romanos não destruíram Cartago apenas por poder, eles a destruíram para enterrar esse conhecimento. Mas o conhecimento não morre. Vamos avançar mais de 1000 anos. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Os Cavaleiros Templários, os primeiros banqueiros internacionais, são presos em toda a Europa. A história diz que foi por heresia. Que piada! Eles foram destruídos porque haviam redescoberto essa mesma alquimia financeira durante as cruzadas. Eles se tornaram mais ricos e poderosos que reis e o próprio Papa. Não apenas por emprestar dinheiro, mas porque sabiam como garantir os resultados. A queda deles não foi um ato de fé, foi uma aquisição hostil. Mas o que aconteceu depois da queda deles mudou tudo. Conhecimento não foi queimado nas fogueiras com os mestres templários, ele foi para a clandestinidade. Sobreviveu em sociedades secretas, em famílias de banqueiros italianos como os Médici, que financiavam a beleza da Renascença com uma mão e praticavam rituais sombrios com a outra nos porões de seus palácios em Florença. Eles refinaram os métodos, tornaram-nos mais sutis, não mais altares de pedra, mas falências convenientes de rivais, surtos de doenças em bairros de trabalhadores, acidentes com figuras políticas problemáticas. O resultado era o mesmo: a energia do sofrimento convertida em poder e ouro. Parecia o fim da evolução dessa prática, mas eles estavam apenas começando. Pense nos seus antepassados, naqueles que trabalharam de sol a sol em terras que mal davam para o sustento. Agora, imagine uma família poderosa daquela época como os Carvalho Martins, senhores de vastas propriedades em Portugal, decidindo que precisavam de uma colheita recorde. E para isso, eles sacrificam a safra de dezenas de pequenos agricultores vizinhos, usando um fungo importado de propósito espalhado durante a noite. Vidas destruídas, famílias inteiras jogadas na miséria, tudo para que os Carvalho Martins pudessem atrair boa sorte e um contrato lucrativo. Sinta a raiva dessa injustiça histórica, a fúria de saber que o sofrimento anônimo de tantos pode não ter sido um acaso, mas o combustível para a riqueza de poucos. Agora vamos olhar pelo outro lado. Sinta a raiva da mentira. Você foi ensinado na escola sobre heróis, sobre ciclos econômicos, sobre o progresso. Mas eles te omitiram a parte mais importante. Omitiram que as grandes crises, as grandes fomes, as pestes que varreram a Europa não foram apenas falhas da natureza ou da sociedade. Foram colheitas. Colheitas de energia do desespero em escala continental. Milhões de vidas arruinadas. Imagine a quantidade de energia liberada. E um pequeno grupo que sabia o que estava por vir porque eles mesmos ajudaram a causar, estava lá, pronto para comprar terras e títulos por centavos. Eles se alimentam do seu sofrimento e ainda escrevem os livros de história que te ensinam que tudo foi um acidente. E então, esse conhecimento cruzou o oceano. Ele chegou ao Brasil. Não com Cabral, mas muito depois, em 1088, nos porões dos navios que traziam a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Escondido em baús com fundo falso, em livros cifrados, veio o manual de como transformar sangue em ouro, desespero em dividendos. Eles fundaram lojas, irmandades, clubes exclusivos e começaram a aplicar os princípios em uma nova terra, rica e cheia de recursos.
A sorte de certas famílias de barões do café, o enriquecimento milagroso de alguns políticos durante o Império e a República Velha, você acha que foi só trabalho duro e perspicácia? Cada grande fortuna no nosso país tem uma fundação escura, um sacrifício inaugural que ninguém ousa mencionar. Eles apenas adaptaram os métodos. Não mais sacrifícios diretos, mas acidentes de trabalho em Minas Gerais, surtos de doenças em cortiços no Rio, quebras de pequenos bancos concorrentes em São Paulo. Tudo calculado, tudo planejado. Essa linhagem de poder, essa sucessão de famílias e sociedades secretas evoluiu nas sombras da história brasileira. E no século XX, eles decidiram que precisavam de uma nova fachada, uma entidade moderna, corporativa, com um nome inofensivo. E foi assim que nasceu a Fundação. Eles pegaram os rituais antigos e os vestiram com a linguagem de Wall Street. Mas por trás dos jargões, o princípio era o mesmo de Cartago. E a verdade que eles escondem as 7 chaves é como eles operam hoje, em plena luz do dia, bem debaixo do seu nariz. E é isso que vou te mostrar agora. Falamos da história antiga, das raízes. Agora, vamos trazer a escuridão para mais perto de casa. A versão oficial. A Fundação é um fundo de investimento filantrópico, um hedge fund de elite que administra fortunas de famílias tradicionais do Sudeste e investe em projetos de alto impacto. Que mentira deslavada! Eles são uma seita, um cartel de poder que não mede o sucesso em reais ou dólares, mas em unidades de influência e controle. E o que eles escondem deliberadamente é o seu verdadeiro mecanismo de operação, o Protocolo Sombra. João Oliveira teve acesso a esse documento. Foi o seu primeiro grande teste de lealdade. Imagine um documento, não em papel, mas em uma rede criptografada, que mapeia os pontos de estresse energético do país. Não são pontos geográficos, mas sociais. Uma comunidade na periferia de Salvador prestes a explodir por violência policial. Uma pequena cidade no norte dependente de uma única fábrica que está por um fio. Um grupo de caminhoneiros insatisfeitos no sul. Esses são os ativos da Fundação. Eles não investem em ações. Eles investem em caos. Eles encontram uma ferida na sociedade e, em vez de curá-la, calculam exatamente quanta pressão aplicar para que ela infeccione e sangre na hora certa. E a conexão inesperada é esta: o dinheiro é apenas um subproduto. O verdadeiro objetivo é o controle. Pense na revolta da vacina em 1904, no Rio de Janeiro. A história conta que foi uma reação popular espontânea contra a vacinação obrigatória. A verdade. Os Diários de João mencionam um documento interno da predecessora da Fundação, a Sociedade Comercial do Atlântico, detalhando como eles financiaram agitadores e espalharam boatos para inflamar a população. Por quê? Enquanto a cidade estava um caos, eles forçaram a aprovação de contratos de saneamento e energia que lhes deram o monopólio por 50 anos. Eles criaram o inferno para vender a salvação. Você está sendo iniciado em um segredo da elite. Eles operam com base em um princípio que chamam de transmutação do sofrimento. Eles acreditam que a energia emocional humana, especialmente medo, pânico e desespero, é a força mais poderosa do universo. E eles desenvolveram a tecnologia social e financeira para provocar, colher e converter essa energia em poder bruto, riqueza material, influência política, controle social. Sua vida, suas emoções, suas tragédias são a matéria-prima da indústria deles, e eles aperfeiçoaram isso ao longo do século XX.
Mas o que aconteceu depois da Segunda Guerra levou tudo a um novo nível. Sinta um arrepio. Pense na última vez que você se sentiu genuinamente em pânico por causa de uma notícia. Uma nova crise econômica, o anúncio de demissões em massa na sua área, uma ameaça de desabastecimento. Lembre-se do nó no estômago, do coração acelerado, da conversa ansiosa com sua família. Agora, entenda que essa sua emoção, multiplicada por milhões, não foi apenas uma reação. Foi o objetivo. Em algum lugar, em uma sala silenciosa, um analista da fundação olhava para um monitor que não media ações, mas níveis de ansiedade pública. E quando o gráfico atingiu o pico, eles executaram a ordem. O seu medo foi o gatilho deles. Agora vamos olhar pelo outro lado. O medo se torna pessoal. Olhe ao seu redor, para a sua casa, seu trabalho. E se a promoção que você não conseguiu não foi porque o outro candidato era melhor, mas porque a estabilidade da sua empresa precisava ser sacrificada em um jogo maior? E se a falência daquela pequena loja de bairro que você amava não foi pela concorrência, mas porque o terreno era estrategicamente importante para um projeto da fundação? O medo aqui não é de um monstro no escuro, mas de uma mão invisível e calculista reorganizando as peças da sua vida sem que você jamais saiba, tratando seus sonhos e esperanças como danos colaterais. A versão oficial dos fatos é uma cortina de fumaça, uma peça de teatro para manter as massas dóceis e distraídas. Eles querem que você acredite em acaso, em ciclos econômicos, em incompetência governamental. Qualquer coisa, menos a verdade. A verdade é que existe um plano. E o plano mestre deles foi consolidado em uma reunião secreta em Petrópolis, em 1953. João viu as atas. Nomes que você reconheceria dos livros de história. Industriais, banqueiros, políticos, todos sentados à mesma mesa, desenhando o desenvolvimento do Brasil para as décadas seguintes. Eles decidiram quais indústrias seriam favorecidas, quais regiões permaneceriam pobres, quais crises seriam necessárias para ajustar o curso. O êxodo rural do Nordeste. Incentivado. A hiperinflação dos anos 80. Gerenciada. Cada passo foi calculado para concentrar poder e riqueza nas mãos deles, usando o sofrimento do povo como alavanca. Parecia que nada poderia detê-los. E por muito tempo, nada deteve. Mas eles não contavam com uma coisa: a consciência humana. Eles não contavam com pessoas como João Oliveira, que, de dentro da máquina, começaram a guardar provas. E são essas provas que vamos examinar em detalhes a seguir. Falamos de teorias, de história, de planos secretos. Agora vamos aos fatos. Vamos falar de algo que você talvez se lembre. A crise energética de 2001. O apagão. A versão oficial. Falta de planejamento, poucas chuvas, São Pedro. Uma narrativa conveniente. Mas os diários de João Oliveira contam uma história diferente. Uma história documentada em um arquivo que ele chamou de Operação Prometeu. Ele me entregou as planilhas, os memorandos, os nomes. A fundação, através de uma de suas empresas de fachada, a Energia Sul S.A., havia comprado secretamente, nos anos anteriores, opções de energia no mercado futuro a preços baixíssimos. Era uma aposta considerada ridícula pelos especialistas da época. O Brasil tinha energia de sobra. Mas eles não estavam apostando. Eles estavam planejando. O protocolo sombra deles havia identificado uma vulnerabilidade chave: a dependência do sistema hidrelétrico.
O que eles fizeram? Segundo os documentos de João, eles financiaram discretamente grupos ambientalistas radicais para paralisar a construção de 2 novas usinas termoelétricas de backup no Nordeste. O projeto foi cancelado em 1999. O sistema perdeu sua redundância. E então eles esperaram. Simplesmente esperaram. Esperaram por um ano de chuvas um pouco abaixo da média. E o castelo de cartas desmoronou. O apagão veio. Pânico. Empresas parando. Prejuízos bilionários. E quem lucrou? A Energia Sul S.A. exerceu suas opções, vendendo energia a preços exorbitantes para indústrias desesperadas. Um lucro de 4.000%. Mas o dinheiro, lembre-se, era secundário. O verdadeiro prêmio foi a onda de medo e incerteza que varreu o país. Essa energia foi colhida e usada para consolidar o controle deles sobre todo o setor energético nacional nos anos seguintes. É genial, é diabólico e está tudo documentado. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador, e a ciência moderna confirma isso. A doutora Mariana Costa, uma economista dissidente da Universidade Federal de Pernambuco, publicou um estudo em 2019 sobre eventos de cisne negro coreografados. Ela analisou dezenas de crises brasileiras, desde o Plano Collor até o apagão, e encontrou padrões de investimento anômalos que precediam os desastres, padrões que sugeriam conhecimento prévio. O estudo dela foi ridicularizado. Ela perdeu o cargo e hoje dá aulas online. Por quê? Porque ela chegou perto demais da verdade. Ela provou cientificamente o que os místicos sabiam há milênios. O caos pode ser fabricado. Em meio a essa escuridão, uma luz. João Oliveira não era apenas um participante. Ele era um sabotador silencioso. Dentro dos arquivos que ele salvou, há uma subpasta chamada Sementes. Nela, ele detalha pequenas alterações que fez em algumas operações. Um atraso de horas em uma transação que impediu a falência de um banco regional em Curitiba. Um erro de cálculo proposital em uma projeção que salvou uma cooperativa de agricultores no interior do Paraná. Pequenos atos que, segundo suas anotações, salvaram milhares de famílias. Sinta a esperança de que, mesmo dentro da máquina mais monstruosa, a decência humana pode criar pequenas rachaduras. A esperança de que a resistência é possível. Agora vamos olhar pelo outro lado. Pense na doutora, Mariana Costa. Eles tentaram silenciá-la, desacreditá-la, transformá-la em uma pária. Mas ela não parou. Seus vídeos têm milhares de visualizações. Ela criou uma comunidade de pesquisadores independentes, de pessoas como você, que sentem que há algo errado. A esperança aqui é que a verdade tem sua própria força. Ela pode ser suprimida, mas não destruída. E cada pessoa que desperta, como você está fazendo agora, se torna um farol. A esperança não é que eles serão derrotados amanhã, mas que a escuridão deles não é mais absoluta, porque agora nós temos uma luz. Os céticos dirão: isso é impossível, complexo demais para orquestrar. E eles estariam certos se a fundação operasse apenas no plano físico, no plano financeiro. Mas eles não operam. Eles entendem que o mundo material é apenas um reflexo de algo mais profundo, um campo de energia, de consciência. Eles não manipulam a economia. Eles manipulam a energia que cria a economia. E o mecanismo que eles usam para isso é o seu segredo mais bem guardado. Parece o fim da linha de provas, não é?
mas estamos apenas na superfície. Os documentos de João são a prova empírica. O estudo da doutora Mariana é a validação científica. Mas você se pergunta, como isso funciona? Qual é o mecanismo real? Não o financeiro, mas o outro. O mecanismo oculto. Como o pânico de uma nação se transforma em poder para uma elite? A resposta não está na economia, mas na física do invisível, nas leis esotéricas que governam a realidade. E é para esse nível de conhecimento que vamos agora. Preparado? Até agora falamos do mundo visível, de documentos, de história, de dinheiro. Mas essa é apenas a sombra na parede da caverna. Agora, vamos virar e olhar para a luz que projeta essa sombra. Estamos entrando em território sagrado. Um conhecimento que, em eras passadas, só era transmitido oralmente de mestre para discípulo, em salas à luz de velas. A Fundação modernizou a aplicação, mas o princípio é antigo como o tempo. Eles o chamam de ressonância mórfica do capital. Para nós, é mais simples. O universo ouve. O universo responde à emoção focada. E a emoção mais forte e mais fácil de gerar em massa é o medo. Pense na realidade como um grande oceano. A maioria das pessoas vive na superfície, à mercê das ondas do acaso, das tempestades que parecem vir do nada. Mas existem leis profundas, correntes, invisíveis que governam tudo. Uma dessas leis é a lei da correspondência, um princípio hermético antigo que diz: o que está em cima é como o que está embaixo. A Fundação entende isso literalmente. O mercado financeiro, o em cima, é um reflexo direto da consciência coletiva da humanidade, o embaixo. Se você quer controlar o mercado, não manipule as ações. Isso é amadorismo. Você manipula a emoção coletiva. E como eles fazem isso? Através de rituais. Mas não pense em túnicas e adagas. O ritual moderno é um evento de mídia cuidadosamente orquestrado. Uma notícia de última hora, um escândalo fabricado, uma ameaça viral. O objetivo é focar a atenção e a emoção de milhões de pessoas em um único ponto, em um único sentimento de pânico ou raiva. Essa energia emocional concentrada cria uma perturbação no campo quântico da realidade. Uma perturbação que eles, com seu conhecimento, podem moldar e direcionar para o resultado financeiro específico. É uma forma de magia negra, disfarçada de jornalismo. Mas o que aconteceu depois que eles dominaram a mídia foi o verdadeiro salto quântico. É por isso que eles são obcecados por simbologia. Já reparou como as logomarcas dos grandes bancos e corporações são cheias de símbolos antigos? Pirâmides, olhos que tudo veem, sóis, serpentes. Não é design gráfico, é tecnologia espiritual. São antenas, símbolos que ressoam com o nosso inconsciente coletivo e ajudam a canalizar a energia que geramos. O momento em que um grande negócio é anunciado, a data de um colapso do mercado, nada é aleatório. Tudo segue alinhamentos astrológicos, ciclos numerológicos. Eles estão jogando um jogo em um tabuleiro que a maioria de nós nem sabe que existe. Agora, a virada. Se o universo responde à emoção focada e o medo é a ferramenta deles, qual é a sua? A intenção? A consciência? O simples ato de você entender esse mecanismo já começa a te blindar contra ele. Imagine sua consciência como uma luz. Antes, ela estava apagada e eles podiam mover as coisas no escuro ao seu redor. Agora, você a acendeu. Você pode não ser capaz de impedir a tempestade deles, mas pode ver o raio chegando.
E mais importante, você pode criar seu próprio campo de força, um espaço de calma e intenção, que a energia do caos deles não consegue penetrar. Esse conhecimento não te dá medo, te dá poder. Agora vamos olhar pelo outro lado. Pense no poder da escolha. Até agora, você reagia emocionalmente ao mundo que eles criavam para você. Pânico com as notícias, ansiedade com o futuro. Agora, você pode escolher sua resposta. Ao ver uma crise fabricada, em vez de sentir medo, você pode sentir compaixão pelos que ainda estão dormindo. Em vez de raiva, pode sentir determinação. Você pode escolher não alimentar o sistema deles com sua energia emocional. Este é o primeiro e mais crucial passo para a soberania pessoal. Eles precisam do seu medo. O maior ato de rebelião é recusar-se a senti-lo. Esse poder ninguém pode tirar de você. Você se pergunta: como isso se conecta com a minha vida, com o meu dia a dia? A resposta está em outra lei universal, a lei da vibração. Tudo no universo vibra em uma certa frequência. O medo, a raiva, a vergonha são frequências baixas. A gratidão, o amor, a alegria são frequências altas. A Fundação trabalha para manter a humanidade vibrando em uma frequência baixa, porque nesse estado somos mais fáceis de controlar e nossa energia é mais fácil de colher. Eles são como fazendeiros e nós somos a colheita. Parecia um sistema perfeito, à prova de falhas, e foi por muito tempo. Eles usam o medo, nós usamos a consciência. Eles operam no caos, nós operamos na intenção. Este é o conhecimento secreto. Mas saber disso em teoria não é suficiente. Você precisa ver como isso se manifesta hoje, agora, no seu mundo. Como os políticos que você elege, as celebridades que você admira e as tecnologias que você usa estão todas, consciente ou inconscientemente, jogando o jogo deles. E é para aí que olharemos a seguir, para trazer essa verdade oculta para a luz ofuscante do presente. Abra os olhos. A influência da Fundação não está em documentos empoeirados ou rituais antigos. Está na tela do seu celular. Está no discurso do político que promete salvação enquanto vende o seu futuro. Está na nova tendência viral que parece inofensiva, mas que foi projetada para colher dados sobre seus medos e desejos mais profundos. Eles não precisam mais de rituais em florestas escuras. Eles têm as redes sociais, a maior máquina de colheita de energia emocional já inventada. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário raivoso é um micropagamento de energia para o sistema deles. Pense em um político famoso, um salvador da pátria que surgiu do nada. Vamos chamá-lo de Francisco Gomes. Ele fala com paixão, ele aponta inimigos. Ele une seus seguidores em um fervor de raiva e esperança. Você acha que ele é genuíno? Os diários de João mostram que figuras como Gomes são o que a Fundação chama de para-raios emocionais. Eles são cuidadosamente selecionados e financiados não por sua ideologia, mas por sua capacidade de gerar e direcionar emoções em massa. Enquanto a nação está dividida, odiando-se, focada no circo político, a Fundação está nos bastidores, aprovando leis, comprando ativos estratégicos sem que ninguém perceba. E os empresários de tecnologia, os gurus do Vale do Silício que falam em conectar o mundo. Que inocência! O algoritmo não foi projetado para te mostrar o que você gosta. Foi projetado para te manter engajado. E a maneira mais fácil de fazer isso é através da indignação e do medo. Você passa horas rolando a tela
sentindo-se cada vez mais ansioso e irritado, e nem percebe que está carregando as baterias deles, de graça. A conexão entre o conhecimento ancestral e a tecnologia moderna é esta. Os antigos usavam símbolos em pedra, eles usam algoritmos em silício. O objetivo é o mesmo: modular a consciência humana. Mas o que aconteceu depois que eles uniram o Big Data com a magia negra é o que estamos vivendo agora. Isso afeta a sua vida cotidiana de formas que você nem imagina. A inflação que corrói seu salário é uma ferramenta de estresse constante, mantendo a população em um estado de ansiedade de baixo nível, perfeito para a colheita. A polarização que destrói amizades e famílias. É um projeto. Dividir para conquistar é o lema mais antigo e eficaz. Enquanto você discute com seu vizinho sobre política, eles estão redesenhando o mundo. E a relevância para você é esta: você não é um espectador, você é um participante. A questão é: de que lado você está? Olhe para as crianças e os jovens de hoje. A epidemia de ansiedade, de depressão. Eles nasceram e cresceram dentro dessa máquina de colheita. Seus cérebros foram moldados pelo algoritmo. Eles são a primeira geração a ser totalmente farmada energeticamente desde o nascimento. A urgência não é apenas por você, é por eles. Se nós, que ainda temos uma memória de como era o mundo antes, não despertarmos e não criarmos uma alternativa, uma ilha de sanidade e consciência, o que será deles? A urgência é um chamado para proteger o futuro, para quebrar o ciclo agora, antes que seja tarde demais. Agora, vamos olhar pelo outro lado. Sinta a velocidade com que as coisas estão mudando. Novas tecnologias, inteligência artificial, moedas digitais. A Fundação está na vanguarda de tudo isso. Eles estão construindo uma nova estrutura de controle ainda mais sutil e abrangente. Uma grade digital onde cada transação, cada movimento, cada pensamento expresso online será monitorado e usado para modular a consciência coletiva. A janela de oportunidade para reivindicar nossa soberania está se fechando. A urgência vem do fato de que as correntes que eles estão forjando hoje serão muito mais difíceis de quebrar amanhã. A hora de agir, de aprender a se proteger, é agora. Você se pergunta: o que eu posso fazer? Sou apenas uma pessoa. E é exatamente isso que eles querem que você pense, que você é impotente. Mas lembre-se da lei da correspondência. O macrocosmo reflete o microcosmo. Se você mudar o seu mundo interior, o mundo exterior é obrigado a responder. Você não precisa derrubar o sistema deles. Você precisa apenas sair dele. Construir sua própria arca. Parecia que não havia saída, que o futuro já estava escrito por eles. Mas há uma falha no sistema deles. Uma falha que eles não conseguem consertar. Você vê agora. O jogo é real. E as apostas são a sua alma. Mas eu não te trouxe até aqui para te deixar com medo. Eu te trouxe para te armar. Porque assim como eles têm suas técnicas e métodos, nós também temos as nossas. Existem maneiras de se desconectar da matriz deles, de proteger sua energia, de construir sua própria realidade. E no próximo capítulo, vou te dar as ferramentas, instruções práticas, passo a passo, para você começar sua jornada de libertação. Hoje. Chegamos à parte mais importante. O conhecimento sem ação é inútil. Eles contam com a sua passividade. Eles contam com o seu medo paralisante. Vamos quebrar essa expectativa. Agora. Vou te passar 3 técnicas simples, mas profundas,
que João Oliveira usou para se manter são em seu exílio e que eu chamo de Tríade da Soberania. Não custam nada, exigem apenas sua intenção e disciplina. Pratique-as diariamente e em 30 dias você sentirá uma mudança sísmica na sua realidade. Eu garanto. Primeiro passo: o jejum de informação. Por um período de 1 a 3 horas por dia, desconecte-se de tudo. Sem notícias, sem redes sociais, sem discussões políticas. Nada. Silêncio. Por quê? Porque você precisa esvaziar o copo antes de poder enchê-lo com algo novo e limpo. A mídia deles é um veneno de gotejamento constante de medo e divisão. Ao jejuar, você para de ingerir o veneno e dá ao seu sistema energético a chance de desintoxicar. Nos primeiros dias será difícil. Você sentirá uma abstinência. Isso é um bom sinal. Significa que está funcionando. Você começará a ouvir sua própria voz novamente, sua intuição, que foi abafada pelo ruído deles. Segundo passo: a ancoragem da realidade. Eles querem que você viva em um futuro ansioso ou em um passado raivoso. Sua arma mais poderosa é o agora. Várias vezes ao dia, pare o que estiver fazendo e ancore-se no presente. Sinta seus pés no chão. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Observe um objeto ao seu redor em detalhes: um copo, uma planta, a textura da mesa. Faça isso por 60 segundos. Parece bobagem. É uma técnica de guerra espiritual. Cada vez que você faz isso, você retira sua energia do mundo abstrato de medo que eles criaram e a traz de volta para o seu corpo, para a sua realidade física, onde você é soberano. Mas o que acontece depois que você domina isso é onde a magia começa. Terceiro passo e o mais poderoso: a transmutação ativa. Eles usam o medo como combustível. Nós usamos a gratidão. No final do seu dia, em vez de se preocupar com o amanhã, pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você foi genuinamente grato naquele dia. Podem ser coisas pequenas: o sabor do café, um sorriso de um estranho, o sol na sua pele. O que isso faz? A gratidão é a vibração emocional mais alta que um ser humano pode gerar. Ela cria um campo de força protetor ao seu redor. É como se você se tornasse energeticamente invisível ou indigesto para as baixas vibrações de medo e pânico que eles projetam. Você deixa de ser comida e se torna outra coisa. Imagine-se daqui a 1 semana após praticar esses métodos. Uma notícia terrível explode na TV. Antes, seu coração dispararia. Agora, você a observa. Você a reconhece pelo que é: uma operação, um ritual. Você respira fundo, ancora-se no presente e escolhe não participar. Você sente a onda de pânico passar por você, mas não te levar junto. Pela primeira vez, você não é uma folha ao vento, mas uma rocha no rio. Sinta a confiança que nasce dessa estabilidade. A confiança de que, não importa o que eles façam lá fora, aqui dentro, no seu espaço soberano, você está no controle. Agora vamos olhar pelo outro lado. Pense em uma decisão importante que você precisa tomar. Uma mudança de carreira, um investimento, uma conversa difícil. Antes, você estaria cheio de dúvidas, influenciado pelas opiniões dos outros, pela situação do país. Agora, após dias de jejum de informação e de ouvir sua própria voz, a resposta surge de dentro de você. Clara, calma, certa. Você confia nela,
porque sabe que ela não vem do medo ou da programação externa, mas da sua própria sabedoria interior. Essa confiança na sua intuição é a bússola que te guiará para fora do labirinto deles. Cuidado! Ao começar a praticar isso, você pode enfrentar resistência, dúvidas internas. O vício do drama e da indignação é forte. Seus amigos e familiares, ainda conectados à matriz, podem te achar estranho, distante. Você não se importa mais. Isso é normal. É o sistema tentando te puxar de volta para a frequência baixa. Seja persistente. Não tente convencê-los. Apenas seja o exemplo. Sua calma será mais poderosa que qualquer argumento. Os resultados virão, você sentirá. Parecia que não havia nada a ser feito, não é? Mas há tudo. Essas são apenas as ferramentas de defesa. O escudo. No nosso último capítulo, vou te dar a revelação final de João Oliveira. A espada. A chave não apenas para se defender, mas para começar a construir ativamente um novo mundo, uma nova realidade. E um chamado à ação que mudará tudo. O que vimos até agora foi como sobreviver no jogo deles. O que veremos a seguir é como criar o nosso próprio. Chegamos ao fim e ao começo. A revelação final dos diários de João não é sobre um novo crime da fundação. É sobre o ponto fraco deles, a sua maior vulnerabilidade. Uma verdade tão simples e tão poderosa que eles gastaram séculos e trilhões para escondê-la de você. E a verdade é esta. Eles são parasitas. E um parasita não pode sobreviver sem um hospedeiro. Nós somos o hospedeiro. O poder deles não é deles, é o nosso que nós damos a eles todos os dias por ignorância e medo. Esta é a verdade mais chocante e libertadora de todas. Eles não têm poder real sobre você, apenas o que você concede. Eles te fizeram acreditar que você é pequeno, uma formiga, que você não pode mudar nada. Mentira! Cada vez que você escolhe a gratidão em vez do medo, você literalmente os deixa famintos. Cada vez que você se conecta com outra pessoa de forma autêntica, em vez de discutir online, você cria uma rede de luz que a escuridão deles não pode penetrar. Cada vez que você apoia um pequeno produtor local em vez de uma mega corporação, você desvia recursos do sistema deles. A revolução não será televisionada, será silenciosa, interna e massiva. Você foi escolhido para ouvir isso porque dentro de você existe uma semente de soberania pronta para germinar. O universo não comete erros. O fato de você ter chegado até aqui é um sinal divino, um chamado da sua própria alma para despertar e reivindicar seu poder de nascença. Não amanhã, não na próxima semana. Agora, neste exato momento, a mudança já começou em você. Você consegue sentir uma nova clareza, uma nova força, uma calma que não estava aí uma hora atrás. E aqui está a bênção e a garantia. Você não está sozinho. Existem milhões como você despertando em todo o mundo. Somos uma rede invisível de consciência. Ao começar sua prática, você se conecta a essa rede. Você receberá apoio de fontes que nem imagina. Sincronicidades, oportunidades inesperadas. Pessoas certas aparecendo no momento certo. As forças superiores do universo, chame de Deus, de fonte, do que quiser, estão do lado da vida, da liberdade e da consciência. E agora, elas estão do seu lado, de forma ativa e presente. Mas o que acontece depois que você aceita esse apoio? É a sua grande obra.
Feche os olhos por um instante. Veja o você de uma hora atrás. Talvez cético, talvez ansioso, vivendo em um mundo que não entendia. Agora, veja o você de agora. A venda caiu. O tabuleiro do jogo foi revelado. Você não é mais um peão. Você é um jogador consciente. Sinta a transformação. Não é apenas informação que você recebeu. É uma iniciação, uma recalibração da sua própria essência. A antiga identidade, a de vítima das circunstâncias, está se dissolvendo, dando lugar a uma nova, a de criador da sua realidade. Esta mudança é profunda, é irreversível. Agora vamos olhar pelo outro lado. Olhe para o futuro. Não o futuro que eles planejaram para você, cheio de crises e controle. Olhe para o seu futuro, um futuro construído sobre a rocha da sua soberania. Um futuro onde você toma decisões com base na intuição e na alegria, não no medo. Onde suas finanças prosperam porque você opera por um conjunto diferente de leis. Onde seus relacionamentos florescem porque você se conecta a partir de um lugar de autenticidade. Não é um sonho, é o resultado inevitável da jornada que você começa hoje. Sinta a emoção dessa promessa. A transformação não é um destino distante, é o seu próximo passo. E o próximo. E o próximo. O chamado à ação final é este. Não lute contra a escuridão. Isso só alimenta com sua energia de raiva. Acenda a sua luz. Foque em construir sua soberania interna, sua paz, sua alegria, sua prosperidade autêntica. Torne-se um farol tão brilhante que a escuridão simplesmente não consiga se aproximar. Essa é a sua missão. Essa é a sua verdadeira herança. A história de João Oliveira é um aviso, uma confissão trágica. A mensagem dele foi: não busque riqueza em investimentos sangrentos, pois isso só lhe trará pesadelos e perseguição eterna. Mas a minha mensagem para você, o herdeiro deste conhecimento, é diferente. É uma promessa. Construa sua riqueza sobre a fundação da consciência, da integridade e da soberania, pois isso não lhe trará apenas prosperidade, mas paz, liberdade e um poder que nenhuma fundação jamais poderá tocar. A jornada começa.